Só para lembrar que agora a gente vai chamar o último debate do dia. E na sequência tem o show do Otto, vai ter o open bar, o Otto já tá aí, tá? Então, fiquem com nós. Olha só, o tema agora é um tema que me interessa bastante até, e as pessoas que estão neles também são pessoas que eu gosto muito. Eu não sei quando, em que momento que ficou estabelecido que a mulher é mais mulher porque ela tem filho. E isso é uma coisa muito da nossa sociedade, isso é uma coisa muito brasileira. Lá fora, né, acho que não sei se tem isso lá fora tanto como tem aqui. A sociedade valoriza muito mais a mulher grávida, a mulher que teve filho, enfim. E a gente acha muito indelicado, eu, por exemplo, acho muito indelicado as pessoas falando que a mulher só é mais mulher quando ela tem filho, ou a mulher só vai conhecer o amor incondicional depois de ser mãe. Isso é absurdamente indelicado, as pessoas não percebem, elas não têm noção do que é ouvir isso. É muito feio, mas é porque é o amor incondicional, quem é que estabelece isso, né? Então eu vou chamar aqui no palco para falar sobre isso a Nina Lemos, que vai mediar, e quem vai vir aqui são pessoas que tiveram opções distintas na vida. A jornalista Ângela Senra, que optou pela adoção, a cantora, compositora e ilustradora Karina Burr, que por enquanto não tem planos de ser mãe, a jornalista Patrícia Kozlinski, que durante muito tempo fez tratamento para ser mãe, para engravidar, e acabou engravidando naturalmente, né, Paty? Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Não, eu fico aqui no chãozinho. E agora tem a Yolanda e a Nina Lemos, que está aí no meio para mediar esse assunto. Está com o mic? Vou te passar o mic. Está com o mic aí? Não? Tá. Obrigada, amor. Tá funcionando? Tá. Gente, eu acho que a Sara já deu a introdução. Então, assim, o que eu queria falar antes é que a gente está com umas pessoas aqui que têm experiências muito distintas e muito interessantes. Eu vou fazer um pequeno resumo, bem rápido. A Patrícia, mãe da Yolanda, ela demorou um tempão para engravidar, batalhou, fez um blog, uma jornada louca. A Ângela é mãe da Maria Paula, que está aqui, acabei de conhecer, uma fofa. E ela adotou a Maria Paula sozinha. Então, ela é uma pessoa que eu admiro e tenho muita inveja dessa coragem. E a Karina, ela é mãe de uma planta meio seca. E ela não tem a menor vontade de engravidar, nem de ter filho. Não passa pela cabeça dela. Quer dizer, passar deve passar. Mas eu queria ir na onda da Sara e perguntar para vocês, com essas experiências tão variadas, se vocês ainda sentem essa pressão da sociedade. Eu não tenho filho, eu sinto. Né? Você tem alguma coisa de errado. Não arrumou homem, não teve filho. O que está pegando na sua vida? Vocês já passaram por isso? Vocês que adotou, você que teve filho um pouco mais velha, Karina passa, com vocês? Vamos lá. Eu, na verdade, eu sinto uma pressão, mas eu vejo isso acontecer. Comigo não, porque eu nunca dei espaço para isso mesmo, nem de casar, nem de ter filho. Eu faço do jeito que eu quero e isso não chega em mim, assim, mas eu vejo isso e existe, né? Deu 39, não casou, não teve filho. Até com 39? Olha. Como é? Mas, assim, eu não quero ter filho mesmo. Mas você nunca teve pressão de relógio biológico, tipo assim, 34? Filho e cerveja, desde pequeno que o povo diz, um dia você vai gostar. Não chegou. Aí se eu quiser muito um dia, eu adoto. Mas depois eu também tenho um pavor vou falar sozinha, né? Eu tenho um pavor de ficar grávida, não quero ficar grávida. Eu acho lindo mulher grávida, acho maravilhoso, Lia. Acho maravilhoso, mas eu não quero ficar grávida. Eu acho que eu vou enlouquecer, se meu barriga começar a crescer, não vai dar. Agora a Patrícia, que lutou tanto para ter esse momento. É engraçado, boa noite todo mundo. Porque eu fui ter a Yolanda, eu já estava com 36 anos. E eu comecei a tentar ter a Yolanda quando eu não tinha nem 30, né? Então, antes do tal do relógio biológico bater, antes da tal da pressão bater. E é muito engraçado que eu desisti quando começaria a bater essa pressão, porque eu falei, não, já foram 8 anos tentando, 8 anos de muito desgaste emocional. Graças a Deus, algumas dessas etapas que a gente ouviu agora do casamento, eu consegui contornar, eu consegui manter o casamento em 8 anos de tentativas, tratamentos, frustrações, choros, medos, incertezas, e a única certeza de que eu queria ser mãe. E, como a Ângela, eu sabia que ser mãe, eu também tinha o caminho da adoção. Tenho um irmão adotado que vai fazer 14 anos agora, que eu não gosto nem de falar que é um irmão adotado, ele é meu irmão, né?
Estou só aqui colocando isso porque para dar o exemplo de que para mim isso em nenhum momento era uma questão. Mas eu, diferente da Karina, queria viver a experiência também da barriga, queria tentar isso. E eu achava que eram dois processos completamente distintos para mim. Porque eu sei que a burocracia, por ter um irmão e uma família que passou por isso, a burocracia envolvida e os questionamentos que a gente faz, e a Ângela provavelmente vai falar bastante sobre isso, são muito difíceis. E eu não queria passar por dois processos difíceis, acho que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Então, ser mãe não era uma dúvida para mim, eu sabia que eu ia ser mãe, mas eu queria me dar esse direito de tentar engravidar, né? Então, a pressão para mim foi diferente. Quando ela, teoricamente, a minha idade traria a pressão, os 35 anos, eu falei, não quero mais, cansei, não é agora. Até a pressão te fez cansar, né? Na verdade, foi a pressão do processo todo, né? Eu não sei se acaba que o processo de tentar engravidar é um processo tão difícil, tão solitário, por mais que você tenha um companheiro, tenha uma família por perto, porque são coisas que, por mais que você divida, só quem está vivendo ou viveu, ou tem alguém muito perto vivendo, você entende o nível de frustração que é ao ver uma pessoa grávida do teu lado. A tua vizinha grávida, você acha que, por que não eu? Então, é uma pressão constante o tempo inteiro. A sociedade o tempo todo te diz, você não está conseguindo, é um espelho constante, né? Da fracassada, né? Porque tem não é fracassar, não é por aí, é de não realização, de frustração mesmo, pessoal, né? Então, não é só quando vem a menstruação, mas é quando você dá de cara com uma pessoa na tua frente grávida, que você nem conhece ela, você não sabe se ela porque também ela e não lutou eu, né, pra caramba, mas aquilo é um espelho da sua não realização, que é a famosa inveja da barriga, né? Enfim, eu passei por tudo isso, então a pressão para mim foi um pouco diferente nesse sentido. E dizem que quando você relaxa, vem, eu não acredito nisso. Eu fiz uma super cirurgia no útero, muito dolorosa, foi a última etapa. Depois disso eu fiz mais 2 tratamentos que não deram certo. Então, assim, eu não acho que foi porque eu relaxei, eu acho que eu fiz uma cirurgia e eu acabei engravidando naturalmente por conta disso, né? Então, eu tenho vários questionamentos sobre esse processo todo. Agora, falando de frustração, eu estava conversando com a Shelly, sua amiga agora, Ângela, e ela disse que quando você vai adotar uma criança, te recomendam a não preparar o quarto, para você não lidar com essa frustração, né? Vai chegar amanhã, como é que é? Da espera, né? Da espera. Porque assim, você falou, se tem uma cobrança constante, né? Tem uma cobrança de porque você não casou e depois tem uma cobrança que você já está com mais de 40 anos e de você não ser mãe. Tá, tem essa cobrança. E aí tem, quando você decide, também tem uma cobrança das pessoas acham que você não deveria adotar, né? Também existe um preconceito contra a adoção. Então, é muita emoção, é muita frustração, são muitos os conceitos com os quais você tem que lidar, né? Você tem que lidar com, você vê as mulheres grávidas e você tem inveja da barriga, você tem inveja de quem tem filho e você não tem, por que os outros têm e você não, né? E também aí até o momento que você fala, estou com 40 e poucos anos e agora o que eu vou fazer? Eu quero ser mãe de qualquer jeito. E o que eu faço? Eu vou adotar. Mas não é simples decidir, eu vou adotar. É assim, eu acordava de noite, eu passei noites e noites pensando nisso, e dias, e vários anos até ter certeza, né? E aí, no momento que você tem certeza, aí a certeza é imutável, você nunca mais questiona a tua certeza. Mas teve que brigar a família, alguém chegou e falou, você está louca, vai dar conta disso sozinha? Não, minha mãe me deu super força, os amigos, alguns amigos diziam que não era para eu ter filho de jeito nenhum, muito menos adotar. Tem essas coisas, né? Tem. As pessoas que acreditam que não é uma boa, né? Então, assim, vem as pessoas dizendo assim, mas por que você vai adotar uma pessoa que você nunca viu, que uma criança que não é sua? Sei lá, faz um tratamento. Faz uma inseminação artificial. Eu falo, não vou fazer uma inseminação, eu vou adotar. E assim, você às vezes você tem que se manter educada, tal. Eu nem sempre consigo, né? Às vezes eu chuto o pau da barraca e já mando a pessoa para aquele lugar, né? Tipo, você não tem nada a ver com isso. Porque é tipo muita patrulha, né? Você tem patrulha porque você não tem filho. Aí você tem patrulha porque você adotou. Aí você tem patrulha porque você quer engravidar naturalmente. Parece que ninguém pode fazer o que quer. E dentro dessa frustração tem a coisa do quarto, né? Que quando você entra
inicia o seu processo, o pessoal do fórum, a psicóloga e a assistente social dizem, não prepare o quarto. E amigas minhas também que adotaram diziam a mesma coisa, porque você não sabe se a criança vai demorar 1 ano para chegar a 2, 3. Você não sabe quando vem, né? Um dia vem. Eu já te perguntei lá em cima, mas vou perguntar de novo, que acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? Como é o dia que o telefone toca? Eu chorei muito. Te ligaram e falaram, chegou sua filha? Não. Eu não sei. Eu nunca adotei, mas eu penso nisso, por isso que eu estou perguntando. Eu dei entrada no processo no dia 28 de junho de 2010, dia do meu aniversário. E 2 anos depois, quer dizer, depois de ter passado por um longo processo de entrevistas e cursos, você é habilitada. 1 ano depois eu fui habilitada. Habilitada significa que você entrou na lista. 1 ano depois, dia 25 de junho de 2012, a assistente social me ligou. Ângela, aqui, Edivânia, do Fórum João Mendes. Eu comecei a chorar sem parar. Aí ela falava, por que você está chorando? Eu falei, porque minha filha chegou. Ela falou assim, mas você não sabe ainda se essa criança é sua filha. É lógico que é minha filha, o que é? Eu vou ver ela amanhã. Ela falou, não, calma. Amanhã você vem aqui no fórum para conhecer a ficha dela e ver as fotos. Aí eu chorava. Eu passei umas 3 horas chorando. Aí liguei para minha irmã, liguei para minha mãe, liguei para os amigos, tal. E no dia seguinte fui ao fórum, aí vi as fotos, eles te passam o histórico da criança, idade, enfim, como ela está, né? Ela estava com 10 meses. E você quer conhecer? E eu assim, óbvio, ela é minha filha. Aí a mulher achando que eu podia chegar lá e falar, não quero. Aí na quarta-feira, no dia 27, eu fui conhecê-la no abrigo. E aí no dia 28, na quinta-feira, que era o dia do meu aniversário, o dia que eu fiz 47 anos, ela foi para casa. Né? Exatamente 2 anos depois. Então, assim, o dia do meu aniversário... Você ganhou aquele presente, que está aí, está assistindo. Tá aí. Eu não sei aí, está assistindo. Ela tá aí. Ficou com vontade, Karina? 10 Não, eu achei ela linda, maravilhosa. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso adotar também. Acho incrível. Você Mas acha eu não que tenho um vontade dia de pode ter bater filho. essa vontade? Se bater, eu adoto. Eu acho maravilhoso. Acho maravilhosa a ideia. E eu não quero ficar grávida, realmente. Eu não tenho vontade de ficar grávida. Eu não tenho vontade. Você tem medo do parto? Não é eu não quero ficar grávida. Não é nem medo do parto, assim, é isso de mudar tudo e você... Ai, eu não vou conseguir. Vale. Eu não gosto, e eu não tenho vontade de ser mãe mesmo, assim, mãe, eu adoro criança. Muito tempo, aula de percussão para criança, quero fazer de novo, que nunca mais fiz. Isso é uma coisa que Mas é um eu não quero preconceito ser mãe. danado, né, Karina? Que eu também não tenho filho e eu adoro criança. Em geral, elas me adoram, assim, eu tenho jeito. Pois com eu criança. adoro os filhos dos amigos, das amigas, Amo quero também. ser tia, por favor, minha irmã, meu irmão, tenham filho, não sei Mas como sabe, eu. não sei se você já percebeu isso, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, que esquisito, você não tem filho, mas você tem jeito com criança. Não, pois é. Isso é bem irritante, Você né? não pensou ainda, você não percebeu, mas você... Tem uma teoria para isso, assim. Eu Diga, digo- Sara, Rapidinho, Sara tem uma participa, teoria vai. que eu escrevi isso até pra TPM no Dia das Mães. Verdade, eu lembro desse Que eu dei Feliz Dia das Mães pra você que tem uma conexão de amor, que estabelece uma conexão de amor com qualquer criança, seja ela sua vizinha, seja ela filha da sua irmã, seja ela sua afilhada. Todo mundo que estabelece uma conexão de amor com uma criança é um pouco mãe, assim. Então, é isso, não tem essa, sabe? E por isso que você não precisa ser mãe para estabelecer uma conexão de amor com uma criança. Inclusive, eu acho, não é? Queria saber a opinião de vocês, que tem mãe que não tem muito jeito para ser mãe, né? Não é? Não é você ser mãe que te faz gostar de criança, de repente você Isso, não gosta. espera isso, né? Que a mãe tenha muito jeito com criança, tenha muito... o pai até não precisa ter. E os que tem, meu Deus, são, né? Ele tem jeito, É ele a história me da ajuda, ajuda, ele... né? Que a gente estava falando no início da Casa então, TPM. e você pode não ter, eu acho uma coisa, todas as minhas amigas que têm filho que eu vejo de perto, é uma coisa muito louca, né? Ter um filho. Eu acho muito louco ser a maioria que quer ser mãe. Eu não sei se a maioria realmente quer, ou se tem muito Isso é uma questão dessa... que eu ia botar, dessa mãe que não tem nem tanta vontade de ser mãe, Maria Paula. Se de repente você não tem, viu, agora não vai acabar o debate, tá todo mundo olhando pra Maria Paula. Se não é, até você se sente tão pressionada que você acaba tendo um filho sem vontade, né?
Não, eu acho que isso acontece muito. Tem gente, tem uma figura que eu não conheço mais, amiga da amiga, aquelas coisas. Ela era casada e o marido pressionava muito, eu quero ter filho, ela não queria. Não queria, até que ela, eu vou ter, porque ele quer muito. Aí ela teve e eles se separaram. Viram felizes para sempre. É que eu acho que a maternidade, ela mexe muito com a nossa identidade, sabe? Eu acho que isso assusta muito. Isso foi uma das coisas mais difíceis para mim depois que a Yolanda nasceu. Assim, eu me reencontrar de quem... Ainda mais porque eu passei por todo esse processo de tentativa, era de quem é a Patrícia, né, que não é só a mãe da Yolanda, como é que é voltar para a vida da Patrícia tendo a Yolanda, depois de ficar aqueles 4, 5 meses em casa só cuidando da Yolanda. A gente teve a discussão de corpo, eu fiquei pensando muito nisso, que isso está, sei lá, passa pela minha cabeça todos os dias. Como é que é o corpo, né? A volta ao corpo. Eu entendo a coisa da barriga, porque nada mais é como era. Não é mesmo. Mas no muito caso, difícil. Só um parênteses, não é nem o medo do corpo. Não, não é isso não. Não, eu sei, eu entendi, mas é porque assim... É o bucho. Porque mexe muito intimamente, entendeu? A gravidez é uma coisa que mexe muito intimamente. E aí, quando você fala, então tá bom, engravidei, paria. Não, aí mexe, aí que você vai ver o quanto mexe mesmo, porque é isso, o filho é que mexe, a barriga não mexe nada, a barriga é um momento da tua vida, 9 meses, às vezes 7, às vezes 8, o que mexe mesmo é aquela criança na tua vida e que vai mudar todas as suas prioridades, vai mudar o que você quer, vai mudar como você vê, a sua carreira, o que você quer dela, o que você está disposto a fazer por ela, a carreira é uma coisa hoje em dia muito importante para todo mundo, assim. A gente adia a maternidade, na maioria das vezes, por causa da carreira. E aí você se vê falando, caramba, eu cheguei até aqui, construí, e agora eu não quero mais nada daquilo, entendeu? Eu quero, mas não desse jeito, intenso, que demanda pra caramba, e que eu não tenho tempo, que eu fico 9 horas fora da minha casa, minha filha estuda 9 horas e meia numa creche, eu ainda assim não consigo nem levar nem buscar. Porra, porque tem puta trânsito na cidade onde eu moro. Então, tudo isso muda mesmo, né? A maternidade, ela é invasiva pro bem e pro mal, nesse sentido. Então, eu acho que é muito natural você ter pessoas que não estão dispostas a fazer isso. Eu estava lendo aqui, enquanto eu estava esperando aqui, a entrevista da Ana Paula Padrão, que tentou ter filhos e desistiu, né? Enfim, não sei se ela efetivamente desistiu, mas, assim, parou de tentar os tratamentos, né? Porque ela entendeu que aquilo, cara, deu, entendeu? Ela tinha um casamento que era muito valioso para ela, que era o amor da vida dela, que ela queria preservar aquilo e tinha a vida pessoal dela. Não é tudo, eu super entendo. E eu não entendia isso, Karina. Quando eu fazia tratamento, eu tinha altas discussões que eu falava assim, eu não entendo quem não quer ter filhos. Juro. Eu falava, não, você não quer ter agora, tu vai ter vai querer na frente. Eu não entendia. Porque, claro, eu estava mega envolvida estava em outra. E hoje eu super entendo, eu falo, cara, é um direito, e a gente é muito tolhido nesse direito, de escolher o que a gente quer pra gente, pro nosso corpo, pra nossa vida, entendeu? Você não é menos mulher porque você não é mãe, pelo amor de Deus. Você pode amar todos os seus sobrinhos, seu gato, seu cachorro. Tem uma gata que é minha filha, eu tenho duas filhas. Tem a Yolanda e a Jovelina. A Jovelina é a mais velha. É isso. Eu lembrei, eu tinha uma entrevista que eu fiz com a Patrícia Pilar há muito tempo, mas essa frase ficou na minha cabeça meio mantra, assim. Ela, com seus 47 anos também, não tinha filho e tal, e eu perguntei, por que você nunca quis ter filho? Ela falou, olha, tem muitos anos de análise, então eu acho o seguinte, acho que eu nunca quis, porque se eu tivesse querido de verdade, eu teria tido. Vocês não acham que isso faz muito sentido? Quem quer, tem. Tipo, e hoje em dia, ou você adota, ou você... Tem mil maneiras, né? Quem quer você quis sempre, sempre. Desde, eu me lembro, assim, que eu tinha 6 anos de idade, eu já falava que eu queria ser mãe. E assim, aí... Sei lá, eu nunca engravidei. Todo mundo pergunta, você nunca engravidou? Não, eu nunca engravidei. Então, segundo os médicos, não tinha problema para engravidar, mas não engravidava. Né? Também nunca tive um relacionamento fixo, né? Tinha uns relacionamentos, né, malucos. Mas não engravidava. Se eu engravidasse, tudo bem. Eu falava, não interessa, né? Para mim era assim, tudo bem que termine o relacionamento se o filho fica. Mas não ficava o filho, não ficava o relacionamento. Isso é uma questão... Aí chega uma hora que você fala, vamos lá, tem né? que decidir. Isso é uma questão até que eu queria colocar, que eu demorei, eu pelo menos acho que ter filho é diferente de ter uma família, né? O desejo de ter aquela família margarina, ou ter alguém que você ame, que acho que todo mundo quer ter, né? Afinal de contas.
e um companheiro e um filho são desejos diferentes. Não que eu não Vocês queira, concordam? né? Sim. Claro. Uma coisa é o desejo da maternidade, outra coisa é o desejo da família, né? Eu acho, com É. certeza. Com certeza. Eu acho que você faz a sua família, você monta as famílias hoje, elas não são nada padronizadas, né? Nem precisa, todo mundo aqui, cada um, se você for perguntar, tem um tipo de família, com várias composições diferentes, né? Então, acho que isso já não é... Só que eu acho que a sociedade ainda cobra da gente um padrão, quer dizer, é duro falar sociedade somos nós, né? Sim, a gente se cobra o tempo inteiro para ser a família lá do comercial, tudo lindo, maravilhoso. Nada é lindo, maravilhoso, né? Não é. A vida do dia a dia é conquistado, é um amor conquistado o tempo inteiro. Com teu companheiro, com teu filho, com todas as nossas relações. Eu sempre quis, por exemplo, ter um marido, uma vida doriana, assim, né, da propaganda. Só que ela não existe, tá ligado? Mas aí eu falei, bom, o homem não apareceu, então o homem vai ficar para depois, o filho vem primeiro. E aí depois, se aparecer, aí ele vai aparecer e vai entrar nessa família que sou eu e a Maria Paula, né? Você já tem a sua família, ele vai ser mais uma pessoa que vai se adequar. Que vai se adequar, porque o que eu estava querendo antes não se realizou, então foi uma maneira de adequar o sonho, né? Quer dizer, a maternidade bateu mais forte. Uma coisa que eu estava conversando com a Patrícia, estava conversando com, acho que com a Karina também antes, é que a gente tem muita opção hoje, né? Assim, por mais que a gente seja cobrado, você pode adotar, você pode, né, tentar, paciência, conseguir, e você pode não ter. Isso não dá uma angústia danada? Porque antes você era meio obrigada, né? Você ia lá e tinha. Assim, a liberdade, isso é uma frase que o Contardo Caligares também me disse, eu nunca esqueci, que liberdade dá angústia. Eu acho que quanto mais a gente é livre, é difícil tomar essas decisões. Eu acho bom. Não, é bom, mas... Não, acho bom. Eu acho bom. Não, e essa Poder um dia poder escolher virar e falar, mesmo. não, eu quero. De repente poder, sei lá, se quiser adotar lá bastante, eita, eu quero um filho, vou adotar. Se alguém largar um dia na porta, quem sabe ela se anima. Mas acho que ela vai dar pra mim, ela não vai querer. Mas também Eu ela cuido pode, das de repente, plantas, quando casar, eu né? consigo, E o cara isso. ter filhos, né? Oi? Você já Pode não se teve casar namorado com filho? com alguém que tenha filhos. Você já teve namorado com Não, filho? eu já tô casada, ele disse que não quer você não também, vai tá? Se ele casar. quiser um dia, mas ele disse que não quer também não. Então tá tudo certo. Então tá tudo resolvido. Agora, uma outra questão, assim, com as mães aqui, é que a Patrícia também já tocou um pouco, né? É que a gente está vivendo uma época realmente apavorante, né? Com essa coisa da volta ao corpo após a maternidade, que é uma coisa que eu fico muito assustada, né? Eu também, todos os dias. Você pega a revista de celebridades e está escrito lá, fulana recupera a forma em uma semana e volta. Gente, a princesa. As princesas, No dia princesa. seguinte, o povo tava puto que a barriga dela. E a mulher ficou horas em trabalho de parto, né? Foi o trabalho de parto mais longo da história, né? Assim. Eu fiquei querendo não acompanhar. Quando eu vi o povo falando, meu Deus, o que é isso? E uma patrulha, ela saiu com barriga. Mas hoje, antes de vir pra cá, eu tava saindo de casa, eu moro no Rio de Janeiro, eu saí, me arrumei, deixei meu marido com a minha filha, que é sempre aquele, né, aquele medinho, ai meu Deus do céu, ela vai sair, como é que ela vai sair vestida, sempre uma coisa descombinando da outra, aquelas coisas, né, quando a gente deixa a filha com o marido. Aí, ficou lá em boas mãos, também com a minha sogra, que garante que vai dar tudo certo. E aí eu falei, ai, caramba, porra, estava lá fazendo cabelo, falei, pô, quero perder esses quilos, não consigo perder, faltam 4 quilos, 5 quilos da gravidez, não consigo perder, não é possível, ela vai fazer 2 anos, não tem mais a desculpa do primeiro ano, pelo amor de Deus, já passou, né? Aí eu falei, todo mundo aqui fica cobrando, ele falou, mas quem fica cobrando de você? Você, né? Ele fez essa pergunta, eu falei, cara, é verdade, quem fica cobrando de mim? Eu. Por isso que eu falo, a sociedade somos nós, a gente se cobra, entendeu? Então, assim, em última instância, não, é óbvio que tem uma cobrança assim, né? É ingênuo falar que não, assim, a gente vê quando alguém elogia, nossa, como você está linda, você emagreceu, né? Isso é uma cobrança, óbvio que é. É horrível. Tô odiando, que eu tô me achando muito... Não, o meu é ao contrário, tô me achando magra, velha, tá horrível. Não, porque eu fico pedindo pra colocarem blush pra ter bochechinha, porque, a amamentação me sugou, assim, bebê parasita. E. É sério, eu tô passando completamente o contrário e eu sofro um maior preconceito, eu tô desesperada, aquelas que correm. Eu tô tomando suplementos, vitaminas, porque, juro, me olha e fala, cadê? A gente vai fazer o especial da MTV agora, eu me vendo piveta com as minhas bochechinhas.
Eu amo a Chloe, ela é tudo na minha vida, minha filha, mas assim, ela me destruiu um pouco, eu tô muito magra. E as pessoas, e assim, gente, e isso é o preconceito das pessoas, porque, nossa, Sara, que linda como você tá magra. Nossa, como você tá magra, como você tá linda. Nossa, é horrível, as pessoas não percebem, não falam isso, não façam isso, é muito feio. Mas a gente faz isso, faz parte, Não, tá? eu acho que é importante isso A que você gente falou. faz isso com todo mundo. faz. Todo mundo A gente faz. gosta E de tem ter o lado nada, da né? maternidade também, que eu acho importante a gente falar. Eu não sou mãe, não sei. Mas eu tenho muita amiga mãe e sei, porque eu vejo que não é tudo maravilhoso, né? Que é isso, a Chloé sugou a Sara que tá sem bochecha. Entendeu? Tem um lado que Eu não queria tem estar tanto sem glamour. bochecha, eu queria estar Uma muito- amiga aqui da TPM que está por aqui me falou, eu estava falando desse debate com ela, eu fui tirar uma foto dela semana passada, ela falou, ai que bom, não estou mais com cara de mãe. Eu falei, o quê? Não, porque eu fiquei 2 anos me sentindo com cara de mãe. Eu acho que essa questão da identidade que você falou passa por aí, né? Que quando você vê, você é só mãe. Você também, você não, Só mãe. não pariu, Só mas mãe. você também se sentiu muito mãe, isso Muito virou uma crise? mãe. A minha vida virou pão de açúcar, droga raia, feira. Tipo, só fazia isso. Alô, bebê. E um momento, tipo, quero viver, chega. Larga essa tipo, criança com alguém. Teve isso. Porque no começo você fica 24 horas em cima e a tua vida é isso mesmo. É ir no supermercado comprar comida, ir na farmácia comprar fralda e comprar roupa e tudo que você faz é para criança. Você não faz nada para você. Aí eu fiquei meses sem fazer a unha, sem cortar cabelo, sem depilar. Você fica horrível, né? Karina vai ser animação. Você fica... A Karina nunca, aí agora ela desistiu totalmente, né? Dá um certo desespero. Você fala, gente, eu preciso me cuidar, eu preciso retomar minhas coisas. E até o trabalho mesmo, escrever, que é uma coisa que eu gosto, que eu faço, que eu gosto de fazer. E que você precisa se concentrar. Como é que você se concentra se tem uma criança ali do lado que precisa de você, que está chorando, ou que você precisa comprar comida, precisa comprar fralda, precisa comprar roupa. Sei lá, e também às vezes não precisa comprar nada, mas você tá... A tua cabeça... abduzida. Você fica abduzida, eu acho. Mas Você fica no filho, né? Mas eu acho que, assim, pra mim aconteceu o seguinte, eu sempre trabalhei com televisão, depois que a Yolanda nasceu, eu fui assumir definitivamente um cargo que eu já tinha por trás das câmeras e de conteúdo lá no GNT, mas então assim, até o momento da Yolanda eu trabalhava sempre em cima da vaidade, do corpo, da imagem, né? Eu tinha um blog de look diário, isso pra mim era uma coisa sempre que fazia parte do meu dia a dia, da minha vida. E aí, quando a Yolanda nasceu, eu não tinha a menor vontade de perder tempo com isso. É muito louco, assim, isso deixou de ser de fato uma prioridade, assim, eu queria, claro, estar bem, porque eu queria me sentir minimamente bem ali e tal, mas assim, até agora, poucos meses atrás, esses 4 quilos nem me incomodavam tanto, entendeu? E é isso, a unha que eu deixava por fazer, nem era uma questão, eu ia antes a manicure toda semana, e agora não deu. Imagina, eu vou perder tempo com a minha filha porque eu quero ir à manicure, eu quero pintar a raiz, eu quero fazer a ginástica. Desculpa, vai tudo pro lugar ali do tempo, da hora do almoço do trabalho, se der tempo, deu, se não der, não deu. Eu acho que o filho coloca isso, porque é muito maneiro. As prioridades mudam, né? Mudam as prioridades e porque, assim, ao mesmo tempo você não quer perder tempo com aquele ser. Eu acho assim que a maternidade é um exercício de amor o tempo inteiro. E isso eu acho que é o mais legal da maternidade. Porque aquele ser que você colocou ali, a gente estava falando de adoção, eu estava falando com a Nina, porque assim, todo filho é adotado. Tudo que você planeja para o teu filho, que você projeta no teu filho, tenha certeza, nem tudo vai acontecer. Aliás, a maioria não vai acontecer, porque ele é um ser completamente independente de você e que tem muitas das coisas que você não gosta em você, que é o seu espelho, né? Mesmo que ele não tenha sido gerado por você, ele vai repetir coisas que você faz e que você tenta esconder. E que isso não é genético, é comportamento. Então, assim, a maternidade é muito maneira porque é um exercício o tempo inteiro de doação, de amor, de reconhecimento, de você enxergar naquele ser que está crescendo, o que é legal em você, o que não é. É um exercício de autoconhecimento que eu recomendo. Fazer música também, vai escrever música também. Catequese da... E tem um exercício também da individualidade, de assim, vou falar, porque tem umas amigas que piram, né? Que tem, assim, eu também não tenho filho, então eu estou aqui do lado da Karina. Que tem filho, aí só começa a falar só fala de criança. E aí fica meio chato para você que não é mãe, assim, às vezes. Eu gosto de falar de criança, inclusive, gosto muito, porque eu adoro. Eu geralmente peço, mostra a foto, eu gosto de ver e tal. Mas tem gente que fica muito em cima desse assunto. Vocês já se pegaram, tipo,
calma, vou também falar de cinema, tô exagerando, tô bem louca. Sim. Não sei, eu acho que as pessoas ao redor, às vezes, têm umas mães que são obcecadas. Eu acho que eu não sou assim, não. Acho que não. E você, Karina, você já sofreu um excesso de assunto, de maternidade, assim, no... Rola muito isso, principalmente com as mães, né? Com os pais eu não vejo tanto. Tipo, fotinho de rede social, e de não sei o quê, o filho, a filha, e tudo é o filho. Mas eu entendo totalmente que isso possa acontecer. Inclusive, eu acho que poderia acontecer comigo também. Não sei se eu ia conseguir ter um filho e fazer muito mais coisa da vida, não. Eu não consigo entender quem consegue fazer, assim, é muito, né? E a galera consegue fazer, eu não entendo, mas assim, eu entendo que isso aconteça, mas realmente tem hora que quando junta então um monte, né, sei lá, às vezes juntam 5 mães e você fica no meio. Aí o tema é sempre... Aí você entra no iPhone e começa a pensar... Mas tem uns pais também, assim, agora, Mal, que é o baixista que toca comigo, é engraçado, ele tá bem assim, ele tá louco, assim, a gente viaja pra tocar. E ele era o mais psicopata de loja de instrumento, tô falando dele aqui, né? Meu Deus, mas vai. E aí agora ele não vai mais, vai todo mundo para a loja de instrumento, ele vai comprar vestidinho pra Alice, aí volta. Tipo, a gente foi pra Recife, a gente vai muito em Recife, aí foi pra Recife, ele não comprou nada, ele no aeroporto, na lojinha do aeroporto, assim, comprando coisa na lojinha do aeroporto. Mas aí ele fica assim também, só fala dela, só vai ter um show, dia tal, não, mas os primeiros 15 dias de setembro eu não posso ensaiar, porque tem o aniversário de Alice. 15 dias, velho, não tem que ensaiar um dia. Festa de criança. Mas é massa também de Não, ver. mas vai desobcecando com o tempo. Eu acho que é uma... Vira uma coisa normal na sua vida, eu imagino. Pra mim, assim, o iniciozinho... aqueles primeiros meses de licença maternidade são... quando você tá ali o tempo inteiro com o teu filho, é intenso mesmo. Não tem como você falar de outra coisa, porque aquilo toma 24 horas do seu dia, literalmente, né? Por isso que eu achei muito importante voltar a trabalhar. Para mim, o tempo da licença maternidade, claro, eu adoraria ficar mais tempo com a minha filha e tal, mas foi muito importante. Muito, porque me colocou de novo assim em contato com outras coisas que são importantes na minha vida. O trabalho é importante, meus amigos são importantes, tenho um marido que divide, assim, acho que a empreitada da Ângela admiro muito. Eu tenho amigas que tiveram filhos como você, assim, sozinha, e eu falo, caramba, é difícil, é muito difícil, é punk, né? Eu imagino. Mas tem muito marido também que não ajuda, né? Ajuda, também é a palavra do dia, né? Ajuda. Mas tem marido que nem ajuda, né? Que fala, brinca um pouquinho. Então... mas hoje em dia menos, assim. Você acha eu mesmo? acho. Eu não sei. Acho que a gente acaba falando aqui de uma realidade que é muito mais próxima da gente, mas tem um Brasil gigante aí, que, claro, se a gente for para a classe C, eu acho que as mulheres continuam sobrecarregadas e os homens ainda reproduzem muito esse padrão de comportamento e tal. Isso é o que eu observo e vejo assim pelas pesquisas mesmo que a gente faz lá no GNT para entender quem são essas mulheres que assistem a gente vê muito que conforme a classe vai, a classe intelectual, né? As pessoas têm mais estudo e tal, elas têm um pouco mais de consciência dos papéis e os homens entendem mais o quanto é importante para eles participarem disso. Eu já ouvi coisas que eu fico Mas isso é tudo assim, gente, pesquisa é aquela coisa, né? Generaliza uma coisa que obviamente pode... né? É pesquisa, né? Gente intelectualizada, super intelectual, super inteligente, moderna, etc. Eu falo assim, meu marido tem um problema, ele tem medo de dar banho na criança. Aí eu fiquei pensando, se uma mulher falar, eu tenho medo de dar banho no meu filho, o que vai ser? A criança vai morrer? Mas eu acho maneiro falar que tem que... Porque dá medo dar banho na criança. Não, mas não dá. Tem tanto medo que paralisa e não dá. A mulher vai lá e dá banho mesmo com medo. Porque não tem quem faça, né? Exatamente. Aí faz. Mas dá medo mesmo, né? Mas você faz, né? Alguém tem que fazer. Mas eu Então, acho que tem às cara vezes... que faz também. Claro que tem. Meu marido manja muito mais do que eu, assim, na verdade. Ele manja muito. Muito. Ele me ensinou, assim, até na amamentação. O Thiago, ele tinha técnicas para segurar o mamilo. Juro pra você, assim, que ele sabia que a massagem é daqui. É um negócio que o cara, assim, ele sempre quis ser pai. E é uma coisa específica também, né? Ele manja muito. A Chloe nunca teve cólica, porque antes dela ter cólica, ele já fazia uma massagem que ele descobriu que era uma massagem pro cocôzinho sair. Tipo, é absurdo. Ele tá lá o dia inteiro, eu queria ter trazido ela aqui. Não, eu tirei, descongelou, já me mandou vários WhatsApps falando tudo. Mas é perfil, também não tô falando que você é o mais legal, tá? Eu tenho muitos amigos
que nunca trocaram uma fralda, mas esbanjam afeto, e isso é ser pai pra caramba, entendeu? Porque o problema, né, porque parece que a gente fica aqui, né, dando, Sim, amor, não né? é isso, o importante é, e você se vira, eu não tenho babá, mas eu tenho amigas que têm babá, não sou contra babá, eu não gosto só do nome babá e branco, mas o resto, assim, usa branco, assim, essa coisa eu não gosto. Mas, assim, ajudante, tem que ter uma pessoa que ajuda. Ou é seu marido, ou é sua mãe, ou é seu... Entendeu? Se o seu marido não pode, vai lá, alguém vai ajudar, mas seu marido vai suprir com outras coisas. O que não dá é para não suprir com outras coisas, né? E isso de trabalho também, por exemplo, eu não tirei licença de maternidade, eu parei um pouquinho só grávida, mas agora vai estrear meu novo programa na Trilha da Canção, dia 4 de setembro, no GNT, e tudo eu gravei agora. Mas sabe por quê? Porque dá, é diferente. Você também, se você estivesse agora, você escreve na sua casa, é diferente. Você agora tem que ficar no escritório, né? Pra mim foi complicado, a volta então foi é muito punk, particular isso, né? Pra mim eu trabalho muito mais agora do que antes. Nossa. Ô, Ângela, e mas você não teve tem licença nada a ver com maternidade, né? maternidade. Porque eu encontrei outro dia com uma amiga que adotou uma criança, ela falou, putz, tô manca, vou ter que voltar a trabalhar, e eu achei legal. Mas eu Isso, sou frila, você também né? teve Eu trabalho direito. em casa, então eu consegui fazer a minha licença maternidade. Mas é uma lei de direito que existe. se você adota, você A tem mulher direito à licença maternidade. Tem direito à licença maternidade, recebe, se você paga contribui com o INSS, você recebe. Você conseguiu dar conta das duas coisas com ajuda. Porque Sim. sozinha você teria que ser 5 pessoas, né? A ajuda que eu tenho uma amiga que é incrível, inclusive as filhas dela que estão com a Maria Paula aqui comigo, que é a madrinha da Maria Paula, que é a Dora, é ela que me ajuda mais, assim. Quer dizer, ela que Que é o ficou que a Sara está comigo. falando, né? Que tem várias maneiras de ser mãe. Né? Ela que ficou comigo quando a Maria Paula chegou, ficou na quinta, na sexta e no sábado. No domingo ela falou, eu tenho que ir embora. Aí eu assim, hã? Como assim vai embora, né? Eu quase fiquei assim, eu vou ficar sozinha com essa criança. Eu não dormi quase. Eu fiquei assim, meu Deus, tô sozinha com uma criança dentro de casa. Ela tinha quantos meses, a Maria Paula? 10 meses. E você, o que eu faço, né, com esse ser? Mas a Dora já tinha me dado umas aulas, né? Então, assim, ela me apoia muito. Ela, as filhas dela, o marido dela. Então, assim, é minha família. E a Ângela estava falando uma coisa para mim antes também, que acho que também vale pro caso da Patrícia, né? Que ela falou, pô, na hora que você adota é porque você quer muito, né? Porque você tem que passar por tanta burocracia, é quase uma tortura psicológica. Então você está muito certa do seu querer, né? Sim, tem que estar. É o que eu disse. Eu passei, assim, alguns anos não, mas alguns meses que eu falei, e agora? Tenho que decidir, né? Porque você tem que dar entrada nos papéis. E eu não sei como é que vem a certeza, mas tem um momento, assim, que a certeza vem. Porque eu tinha muito medo, e assim, os medos são variados, né? Eu tinha medo de, sei lá, será que eu vou gostar dessa criança? Será que ela vai gostar de mim? Será que eu vou dar conta? Será que isso vai dar certo? Sei lá, e acho que todos os medos também que uma mãe biológica tem, né? Mas eu acho que uma mãe biológica também deve ter esse medo, né? Será que meu filho vai gostar de mim? Claro. Não, e saúde, Quando a né? obstetra fala, tá saindo, querida, você fala, tá saindo quem, gente? Quem é essa pessoa? Quem é? É muito louco. É muito Como disse a Patrícia, todo mundo é adotado, né? Você demora um tempo para gostar. Você vai desenvolvendo, é um amor em construção o tempo inteiro, assim. É muito impressionante. A cada dia você ama mais. Você fala, não é possível, como é que pode amar mais, né? E você vai a cada dia, você fala, meu Deus, como eu amo a Yolanda, meu Deus. É crescente. Aí amanhã eu vou falar, como eu amo mais a Yolanda. Você nunca sentiu nada assim, né? Falo, gente, de Não. onde vem esse sentimento que eu nunca tive na minha vida antes? É a primeira vez é um sentimento muito intenso, né? E muito diferente de todos os outros. Mas eu estava lendo também, vindo para cá, né, vem de avião, você vai lendo várias coisas. Aí eu estava lendo a entrevista da Beatriz Milhazes na TPM, sim. agora, né? E ela fala da opção dela por não ter filhos. Né, que ela, em determinado momento, ela falou, bem, eu tenho essa relação de amor crescente, de paixão crescente com a minha arte. Com o meu processo criativo. E ela falou do jeito dela, né? Eu estou aqui um pouco traduzindo. E é isso. Assim, eu acho que
que você... É um exercício de amor, ele pode acontecer de outras formas, claro que pode. E eu acho que aí que está, quando vocês me chamaram para participar aqui, veio aquele questionáriozinho, o que a gente pensa sobre a liberdade e tal. E eu acho que a gente... É essa conquista, sabe, que eu acho que a gente tem que fazer. Ser livre é a gente fazer o que a gente quer fazer. Só que eu sinceramente acho que a gente não é livre. Porque, assim, eu não posso fazer o que eu quero fazer. E não é por causa da Yolanda, é porque tem outras amarras sociais que me fazem seguir uma série de caminhos. Então, assim, a Yolanda é a minha liberdade, na verdade. É muito engraçado isso, porque é ela que tira o meu sono, é ela que tira o meu direito ao exercício, o meu tempo para o exercício. Ela é que tira um monte de coisa, mas ela é onde eu posso ser mais livre, entendeu? É muito louco, porque o resto tudo vai empacando. É quando vira pra Karina e fala, pô, Karina, como assim você não tem filho? Você não quer ter... Sabe? É isso, então, que vira, pô, como assim você não é magra? Como assim você não é... A sociedade você está trabalhando como muito, assim tá eu tô trabalhando pouco. muito e você quer deixar de trabalhar muito e como assim você vai deixar de trabalhar, vai jogar tudo pro alto? Então, assim, o tempo inteiro você não é livre. Para ser livre é um preço, caramba. Eu estava falando no início. É difícil, né? É forte. É muito difícil ser livre mesmo, Admiro quem é. Vocês acham que essa pressão que a gente sofre, né, para ser mãe, os homens sofrem para ser pais também ou é mais um ônus que a gente paga? Eu acho que o homem eu acho que todo mundo sofre por essa coisa, tem que ter a família, né? Não vai morrer sozinho, não vai... Tem muito isso da família. Então o cara, alguma hora, ele vai ter que ter um filho, uma família, mas é bem diferente, né? Eu acho que é e diferente. Eu acho que tem mito também, tem muito mito que envolve. Eu acho que a gente vai avançando em um monte de coisa na vida e tudo que tem relação com mulher tem um monte de mito, né? Menstruação, gravidez, instinto maternal e não sei o que, amor e não sei o que. Tem muito mito. Virgem Maria, como se né? Como se a mulher fosse a guardiã disso tudo, como se os caras também não tivessem. Então, eles são obrigados a ficarem muito fortes, às vezes até querem muito ter filho e fica segurando, porque, né? Eu já vi amigo da gente, já vi conversas assim, os caras tipo, não vou pegar uma mulher com mais de 30 e nem começar a ter alguma coisa, porque elas tão loucas para ter filho. Nossa, mas com mais isso de 30, conversa... elas querem ter filho. Nossa, então, gente, isso é lugar comum medo entre de mulher com mais de 30 porque ela quer ter filho, sabe? Então é um monte de mito, assim, que eu acho que eles também sofrem bastante com isso, né? Só que eu acho que com a gente o que acontece é que muita mulher acho que acaba tendo filho sem querer ter mesmo. Assim, não, mas isso que você falou é uma loucura, porque isso também é um preconceito louco, né? Tipo, eu não posso namorar uma mulher de mais de 35 anos que seja, mas tem essa porque ela vai estar louca para ter filho. E quem disse, né? Mas como se tivessem todas loucas. Mas o que eu acho mais absurdo nisso é que eu acho que tem muita mulher que não quer ter mesmo e acha que tem, assim, é como se tivesse que ter. Eu lembro pequena na escola, eu lembro disso, que... Você brincava de boneca? Só eu falava, eu não gostava. Eu até alguns bonecos eu achava lindas, assim, e eu tinha, mas eu achava feio aqueles bebezão, aquele negócio. E eu não gostava de brincar de mãe da boneca, assim. Eu não gostava dessa brincadeira de mãe, entendeu? Algumas bonecas eu achava bonitas e tinha boneca ali, mas não gostava de fazer comidinha pra boneca. Até hoje, se deixar eu só como pão, a boneca eu não como fazer a comida pra boneca. E eu me assustava com isso, que não é possível. E aí hoje eu me assusto mais ainda, sabe? Será que só eu, no meio daquela galera toda, realmente que não queria e não quer ter, entendeu? Eu acho que talvez muitas também não quiserem. Eu acho que talvez você seja uma das únicas que respeitou isso e que hoje em dia conseguiu enxergar isso. Porque, claro, tem muitas que tem sonho mesmo, quer ter, quer e maravilha, né? Mas eu acho que muitas acabam indo na onda, cresceu, arranjou trabalho, casou, teve filho. Casou, tem que seguir filho. o que a sociedade está te mandando. Por isso, eu acho que rola muito isso. Rola loucura também, muitas vezes, não quero perder, que nem a que eu falei, né? Não quero perder o cara. Aí rola essa loucura de não querer, né? Feita o exemplo que eu dei da menina que era casada com um cara, não queria ter filho, ele queria. E aí ela resolveu ter por causa dele. Aí teve e separou. Tem isso pra agradar o homem. Tipo uma coisa, eu acho que muita gente vai por pressão mesmo, como se fosse, acaba instalando um desejo que muitas vezes não existe, como se fosse, é natural, sabe? Ou quando não tem vontade, meu Deus, eu sou doente. Se a mulher tivesse obrigação de ter esses e eu acho que não é racional. Eu não acho que é racional, acho que muitas vezes vai na onda mesmo, assim. O natural de mulher é isso, é ser maternal, é ter filho, e vai e tem.
E vocês são o oposto, né? Vocês foram muito racionais nessas escolhas. Eu fui E sempre. de esperar o desde pequena. tempo, né? Que eu também estava conversando com a Patrícia, né? Que hoje a gente fica, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar firme na minha carreira, eu tenho que ter viajado o mundo, eu tenho que falar 20 línguas, ter lido todos os clássicos, e depois eu vou ter filho. Né? Os 80 anos, né? No mínimo. Não, uma vez eu assisti há muito tempo, acho que eu nem estava nesse processo ainda de tentar engravidar e tal, uma entrevista que a Marília Gabriela fez com uma psicopedagoga, que eu, desculpa, não vou lembrar o nome agora, porque faz muito tempo, e ela falou uma coisa que ali, essa relação com a maternidade, acho que para mim começou a ser construída de verdade ali, assim. Ela falou, a geração das nossas avós, para elas a maternidade não era uma questão, né? Só era uma questão quando ela não acontecia, porque era natural, era o tal do nascer, crescer, multiplicar, né? Então você casava, você tinha que casar e você ia ter filho, era natural, quantos filhos fossem necessários ali. E aí, para aquele casamento ia seguindo. E em determinado momento, com a pílula anticoncepcional, a gente passou a ter o direito de escolha no momento que a gente quer, né? E a carreira sendo importante, a gente começou a priorizar outras coisas que são muito importantes na nossa construção de identidade feminina. E aí a gente passou a ter esse direito de escolha, e isso impactou muito na relação que a gente tem com a maternidade, porque a gente passou a ter responsabilidade, né? A gente passou a olhar e falar, caramba, se eu escolhi, eu tenho que gostar. Se eu escolhi, eu não posso reclamar. Se eu escolhi, por que eu estou achando ruim acordar de madrugada? Se eu escolhi que era a hora certa, eu não posso achar que não era. E se eu tivesse tempo para escolher, eu tive essa prerrogativa me foi dada, né? E eu achei isso sensacional, porque eu acho que a gente só está aqui discutindo isso porque a gente pode escolher, né? Porque a gente pode escolher e porque, de alguma forma, a sociedade demora um tempo para absorver e lidar com isso, né? Isso é muito recente, a pílula anticoncepcional, que é da década de 50. É ontem. É ontem, entendeu? Não sei se é exatamente da década de 50, mas é do século 50, passado. 60. Entendeu? Então, é muito ontem, a gente está lidando com isso, porque é um impacto na sociedade, na família, na célula familiar. O que seria nos anos muito grande. 50 uma mulher adotar um filho sozinha, se não existia nem se a mulher morar sozinha? Ai, nem sei. Então, na nem verdade, a imagino. gente está falando de coisas que pra gente são muito naturais, mas que são super de vanguarda, né? Se a gente pensar. Eu acho que tem muita Não, e coisa... até Não, hoje- fala. Não, que até hoje tem um preconceito. Gente, preconceito é o que mais tem no mundo. Né? As pessoas te veem como um ser. Tem essa coisa que, ai, que coragem, mas também tem a coisa de, tipo assim, o que essa mulher está fazendo, né? Quem ela Louca. pensa que é, né? Mas eu acho que Como a ela vai ter um liberdade, filho a sem liberdade, pai, a liberdade do outro, ela incomoda muito, né? essa é a coisa que pessoas mais se sentem incomoda. As pessoas se incomodam muito Se com a liberdade sentem. do outro. Isso é um exercício diário para todos nós, assim. Não, é porque eu lembrei um negócio que eu falei de brincadeira de criança, que é uma coisa que me incomodava muito quando eu era pequena, e que me incomoda muito de ver hoje, que é isso que, por mais que tenha mudado um monte de coisa, que tenha ficado massa um monte de coisa, ainda tem isso de menina é rosa, panelinha, casinha, a menina tem 4 anos e é tudo rosa, casinha, panelinha, cuidar de neném, né? Uma menina de 4 anos cuidando de neném, e um menino Kinder Ovo lá, skate, subir em árvore, ciência, é assim ainda. E eu acho que isso induz muito, né? Isso prende muita coisa, você deixa... Claro que tem gente que vai amar cozinhar e ter filho, inclusive os meninos acabam não querendo também fazer e acabam não fazendo, né? E não é... Eu não acho isso um detalhe, eu acho essa coisa muito séria, me incomoda muito, sabe? Criança muito pequena, tá lá, fogãozinho, panelinha, e o menino lá surfando, sabe? A gente fez essa matéria uma vez na TPM do Bagular, que eu fiz uma pesquisa. Para meninas, os presentes, assim, tábua de passar, máquina de lavar. Vassourinha. E os meninos é novo cientista aventureiro. Cientista, Aí eu resolvi aventura, dar um carrinho para uma sobrinha que queria, sempre brincava com os carrinhos do irmão, né? Sobrinha prima, assim. E ela adorava os carrinhos do irmão mais velho. Eu falei, cara, vou dar um carro para ela no Natal. Não tinha. Eu fui em várias lojas, aí eu achei e dei 2 carrinhos e foi o presente que ela mais amou na vida. Tipo assim, fusquinha dela, para ela ter o carrinho dela. Mas em geral não é assim. Não, e depois fica, né? A mulher não dirige. Imagina. A gente reclama muito, Acaba de mas reproduz, passar. desculpa, Ângela. A gente reproduz, né? A gente Muitas reclama, vezes mas eu acho reproduz. que muitas vezes tem, eu acho que muitas vezes o tal do instinto maternal
vem daí também, sabe? E não é um instinto, Pois é, o que se chama de imposição instinto- maternal. O que se chama de instinto condicionamento, maternal é uma coisa que você está desde Como pequeno criar aprendendo a fazer aquilo. Aí você vai e faz. E o cara não, o cara vai dirigir bem pra caralho, falar que a mulher não sabe dirigir. Ainda mais ser artista, né? Vai viajar, pegar um monte de grupo. Pra quê? Vai ter filho, imagina. Gente, está acabando o tempo. Perguntas, como diz o Fernando Luna, sem louco de palestra, por favor. Essa é sua homenagem, Fernando. Alguém? Ninguém? Sempre tem um louco de palestra. Você não conhece o conceito? Um louco de palestra. Aqui, ó. Daí você fica... A gente passou em alguns momentos pelo assunto, mas eu queria que, pelo menos, enfim, quem se sentisse habilitada falasse. A gente tem a licença maternidade estabelecida no Brasil, é lei. A gente está com um projeto de lei da licença paternidade. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque nos poucos momentos que foram citados, a gente falou como ajuda, né? E, na verdade, não é ajuda, é partilhar, porque se eu tenho um companheiro, a gente tem a casa como, assim, como obrigação dos dois e filho como obrigação dos dois. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, talvez, acho que você vai conseguir falar melhor, qual a importância, se é importante, se for, qual a importância dessa licença paternidade? Muito importante, porque para mim, quando meu marido ele, assim, eu tenho a vantagem de que ele trabalha muito perto da nossa casa e ele tem um trabalho que não é de escritório. Então, trabalha de noite, ele é produtor cultural, então assim, ele trabalha muitas horas, mas ele pode trabalhar parte dessas horas em casa. Então, isso foi muito bom. Mas ele, em determinado momento, com uma semana, na verdade, quando a Yolanda nasceu, ele estava com um evento acontecendo, então assim, ele ficou se dividindo entre a maternidade, sempre assim, né? Entre a maternidade e o evento que estava acontecendo. E eu me lembro bem que quando eu não tive babá, eu tive uma pessoa que me ajudava durante o dia, que já trabalhava com a gente já há muitos anos. E então a Kelly ia embora às 5 da tarde, e eu ficava com a Yolanda até ele voltar ali, tipo 8, às vezes 9, às vezes um pouquinho mais tarde, às vezes ele ia até de madrugada, 1 da manhã, 2 da manhã. E quando ele precisou voltar a essa rotina, foi muito difícil, porque eu me vi como Ângela, caramba, eu estou aqui sozinha com essa criança, e aí? E se ela começar a chorar assim, desesperadamente? E aí, o que eu vou fazer? Para quem eu vou pedir ajuda, entendeu? Minha mãe já tinha voltado a trabalhar, porque ela tirou também uma semana para ficar ali. Mas, assim, as pessoas voltam para as suas rotinas, né? Então, assim, a licença paternidade, eu acho uma sacanagem com o pai. É uma puta sacanagem com o pai. Eles não podem tirar licença, o Thiago. É uma sacanagem. Porque... Eu quero tirar férias com ele. Mais que isso, reforça essa coisa de que o filho é da mãe, né? Eu acho que Verdade, reforça. É verdade. o elo de não permitir que crie-se ela com o pai, ele também reforça essa coisa. Além de não manter, tipo, de não permitir criar esse elo com o pai muito rápido, enfim, o que acontece com a mãe, ele reforça a obrigação e a ideia de que a gente tem de que a obrigação do filho é da mãe. Então, acho que é muito grave, enfim, acho que é uma discussão que eu acho que tem que rolar. A gente falou pouco sobre isso, até da divisão de obrigações e não de ajuda. Enfim, era só mais isso, que é grave porque fica pior pra gente, né? Meu filho é uma divisão de papel. Assim, nos modelos de família que a gente tem monogâmicas, enfim, né? Porque, caso se for diferente, enfim. Mas se é pai e mãe, se é homem e mulher, não tem por que não dividir. É só uma curiosidade agora, até a gente já estava falando da Europa, que na Alemanha e tal, que era mais desenvolvido, mas isso é um fato. Lá, licença maternidade lá de 4 ou 5 anos, que é uma loucura, né? Se a gente pensar aqui. Anos. Não, acho que na Holanda que é 1 ano. Não, na Alemanha é mais que um ano. Não, eu não sei, não vou saber dizer qual o país, como é que é a situação, mas tem um benefício que você não fica em licença maternidade, mas você tem um benefício para você. Não, você até ainda 5 ganha pelo anos, filho, né? é uma loucura. E esse tempo de licença maternidade pode ser do pai. Isso eu acho muito sensacional. Porque Tem 8 meses e o pai e a mãe dividem esses 8 meses conforme as necessidades. conforme eles quiserem, entendeu? Porque realmente, de repente, a mulher está no momento da carreira que ela não quer parar, né? E o cara está podendo e quer, e tem esse desejo, e ele tem mais jeito até, de repente. Isso seria anos e anos Mas isso para é um chegar lá. conflito, tá? Eu tenho um conflito com isso, muito, que eu acho, é isso, a gente vai reproduzindo os modelos, né? O meu marido busca minha filha todos os dias no colégio. Isso dói. Você fica com
ciúme. Morro de ciúmes. Ai, eu queria. Que fosse buscar uma coisa. Ela queria um marido que fosse pegar, tá vendo, gente? Ninguém é feliz. Não, é porque não é que eu não queria que ele, eu queria buscar com ele, eu queria estar lá para ver a carinha dela. Eu chego em casa, ela tá dormindo a maior parte dos dias, entendeu? Porque eu pego um puta trânsito para chegar. E aí... Juro, eu tô muito feliz que tá falando disso. Tô morro de medo de alguém estar aqui no palco e começar a falar. Não, porque a babá... Ai, desculpa, mas é porque isso é tão legal. A gente tá falando de pai. A gente tá falando, sei lá, ou se é mulher com mulher. A madrinha da minha filha é casada com uma mulher e ela cuida da minha filha, assim, as duas. Eu deixo a minha filha com ela. A Chloe tá com 7 meses, ela manja tudo e aprendeu comigo, porque ela fala, não vou ter filho, mas é como se fosse minha filha, né? Então, assim, ela manja, assim, ela você não está entendendo? É muito legal isso, gente. Isso é muito legal. Porque na hora essa pessoa tá lá, ela vai cuidar daquela pessoa. É igual cachorrinho, né? Igual gato. Você vai cuidar ali. O legal eu tenho uma filhada que eu sou mãe. Eu dava banho nela com 3 meses. Porque criança transfere vínculo, cara. Transfere. Então isso é muito perigoso. Assim. É que não tem nada a ver com o papo, né? Mas é que eu tô feliz a gente tá falando. A gente tá falando tempo de mais uma pergunta? Mais uma pergunta. Oi, boa noite. Meu nome é Vanúzia e é muito interessante ouvir mulheres falando o dia inteiro sobre questões que nos tomaram a vida inteira também, né? Tem questões de trabalho, de divisão, de tarefas ou não. Mas acho que uma coisa que eu gostaria muito de ouvir vocês falando hoje é patente que nós temos muito mais liberdade de ser o que a gente quiser. Ser mãe sozinha, ser mãe com o marido, ser mãe sendo homossexual ou heterossexual. Hoje existem muitas subjetividades possíveis. Então, eu acho que isso dá um sentido de liberdade bastante grande. Por outro lado, existem padrões, né? Então, a gente está num momento em que essa multiplicidade de papéis é possível, mas, ao mesmo tempo, a gente é muito preso aos padrões. Porque a fala da Karina mostra muito isso, né? Quando criança, eu não gostava de brincar com bebê, né? Eu não queria isso, né? Mas é uma coisa que interpela as pessoas. Há uma pergunta, né? As outras pessoas não se sentem à vontade não gostando disso, né? Quer dizer, você tem a multiplicidade de possibilidades, mas ao mesmo tempo padrões que nos prendem, né? Então acho que hoje o mais difícil é encontrar isso e se sentir à vontade naquilo que você escolheu. Mas é difícil, né? Mas eu acho que é por isso que a gente está... É muito difícil. Vem encontra tudo que a gente... E é uma coisa que tem que ser feita todo dia, principalmente quem quer ser mãe e pai, né? Essa coisa Vai ter que educar. Porque muitas vezes você, com isso, não é só uma questão de maternidade e não sei o quê. É uma questão também, muitas vezes, corta muitas chances na sua vida. Né? Tipo, eu queria surfar, não surfei, eu queria andar de skate, não andei. Tem gente que vai lá e vai, tipo, eu toquei percussão. Era um inferno, mas eu fui lá, briguei, vai lá, e fiz. Aí cansei de brigar também, não fiz outras coisas, entendeu? Porque, não é que tá proibido, não tem lá uma plaquinha, tem gente que vai lá e faz, como eu fui tocar meu tambor. Mas não tem um estímulo para você fazer. Então, se não tem um estímulo, aí você fica lá. Ou então eu, quando comecei a tocar mesmo, eu ficava muito de princesa, porque só tinha eu fazendo aquilo no círculo, na cena que eu tocava. Então, qualquer merda que eu fizesse, estava lindo. Entendeu? Então, eu deixei de crescer muito. Não pode desafinar, não pode tocar errado nada, porque... Não é nem isso. Você faz uma coisa que é o mínimo e tá todo mundo achando o máximo, porque você é uma mulher, você está fazendo aquilo. Entendeu? Só que aí, fulano, que começou muito depois de você, tá lá treinando pra caralho, porque ninguém vai dizer que ele é incrível enquanto ele não estiver tocando pra caralho. Entendeu? Tipo, olha, ela sabe tocar guitarra. Pois aí você fica lá, princesa, entendeu? A minha sorte é que eu faço música também, escrevo, aí fui fazer outras coisas, mas eu deixei muito de avançar tocando mesmo, muito por conta disso, assim, muito. Me freiei muito, sabe? Fazia qualquer porcaria que lindo. Entendeu? Não era, assim, claro, tinha emoção, não é só técnica tocar, né? Tem outras coisas também, claro, mas um cara chega lá e você dizer que tá lindo, ele tem que estar quebrando tudo mesmo, entendeu? Que aí voltamos agora para encerrar, vou fazer uma metáfora maluca, com o pai que até ajuda, né? Que o pai faz qualquer coisinha em geral, né? Na sociedade que a gente vive, fala assim, nossa, ele é incrível, né? Ele até dá comida de vez em quando.
né? Mas só de vez em quando. Gente, a gente vai ter que acabar, só que não acabou, porque tem um pai incrível que vai dar um show agora, que é o Otto. Então a gente E só o vai pedir Otto, licença. de verdade, o Otto é um pai incrível. Ele é demais. A O Betina. Otto é um ótimo pai de Betina, segura a onda dela sozinha, e ele é o Otto, que a gente ama, ele veio. A gente sempre tem medo que ele não venha, mas ele veio. Ele tá Por isso que eu aí. falei, ele já tá aí. O show vai ser agora às 8h40, então a gente só vai pedir licença, porque eles vão arrumar aqui, mas não vão embora, que vai ter o Mas open bar esperem, show, que é o tá? Otto, pai de Betina. Meninas, obrigada, viu?